A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, quando nós vamos lá para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, depois ali do momento em que o Senhor leva ele até o vale de ossos secos, e ali o Senhor, né, através do profeta Ezequiel, assim levanta o seu povo e os estabelece como por um verdadeiro exército, vivo e cheio de Deus, cheio da presença de Deus. E aí, depois de ter acontecido isso, o Senhor dá uma nova ordem para o profeta Ezequiel. E o Senhor dá para o profeta Ezequiel a seguinte ordem: ele manda ele pegar duas varas. E essas varas, cada vara representava a divisão dos reinos que aconteceu depois da desobediência que entrou pelo rei Salomão. Depois que Salomão, assim, pecou contra o Senhor, caiu na sua vaidade, houve a divisão não só das tribos, né, de Israel, que ali na época eles eram identificados pelas tribos, tinham as 12 tribos de Israel, mas houve uma separação de reinos. Então, as tribos foram separadas e assim foi estabelecido dois reinos, o reino norte e o reino para o sul. Assim, até também colocando por uma referência, reino superior ou reino inferior, podemos também usar esse termo. Então, ouça tudo isso com muita atenção. Então, houve essa divisão entre as tribos e depois de entre as tribos, passa a existir dois reinos. E aí, então, o Senhor dá essa ordem para o profeta Ezequiel, para pegar essas duas varas, que representava essa divisão dos reinos que aconteceu, e ele, então, unia essas duas varas, e a partir de então ela passava a ser uma. Ouça isso, irmãos, com muita atenção. Então, irmãos, o que o Senhor está dizendo? O que o Senhor, né, assim, me direcionou para liberar através dessa palavra? Essa é a reforma que o Senhor está fazendo na sua igreja, no seu corpo. De toda a divisão que aconteceu, o Senhor está unindo, o Senhor está unificando em uma só vara, em uma única vara. E para que não haja mais divisões, não tem mais reino superior e nem reino inferior. Não tem mais congregações ou placas de igreja que são superiores ou inferiores a outras. E com a divisão que aconteceu, aqui o Senhor falando para a sua igreja cada igreja, cada placa de igreja, ela representa uma vara aqui, usando essa representatividade que o Senhor me direcionou, como as tribos de Israel. Cada tribo, ela tinha uma vara que representava a sua tribo. Cada igreja tem a sua placa de igreja, tem o seu nome, representando assim a sua, suposta assim, dizendo igreja. E cada igreja, ela foi colocando suas tradições, as suas diretrizes, até uma forma de conduta. Então é justamente isso que o Senhor está fazendo para romper, para quebrar com toda essa divisão que aconteceu. O Senhor já falou várias vezes, eu já mencionei isso várias vezes nos meus vídeos, nas palavras que o Senhor tem me dado para liberar, para alinhar aquilo que o Senhor está fazendo para este tempo, na sua igreja. De que, irmãos, não é placa de igreja que define aquilo que nós temos que aprender, ou aquilo que nós temos, ou a partir de onde nós conhecemos o Senhor. Mas a igreja foi estabelecida para o quê? Para unir, para unificar e não para separar, não para causar divisões. E foi isso que aconteceu ao longo do tempo. Uma igreja com uma diretriz, com uma tradução, passa a estar dividida da outra e não passa a concordar com a outra, que
decidiu seguir outras diretrizes, outras tradições e passa a ter uma competição, passa a haver divisão, ao invés de unificar, ao invés de unir. Porque, irmãos, a vara do Senhor, ela une, ela unifica, ela não separa, ela não divide. Então, irmãos, isso que o Senhor estava mandando o profeta Ezequiel fazer ali de forma simbólica, um ato profético, né? Não um ato místico. Tem muita diferença. Mas o Senhor deu ali uma ação, um ato profético para ele fazer, para assim como demonstração daquilo que o Senhor estava fazendo sobre o seu povo, de que não haveria mais divisão, não haveria mais dois reinos. Aleluia. Mas agora todos voltariam a ser um, estariam unificados em uma só palavra, em uma só doutrina, em um só entendimento. Aleluia. E é isso, irmãos, que o Senhor está fazendo na sua igreja, no seu corpo. O Senhor não está aqui destacando que igreja que está mais certa, que igreja que está errada. Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso. Mas sobre o Senhor está trazendo a sua igreja, independente de placa, independente de nome, independente do que cada uma passou a escolher, como ela faria, o Senhor está trazendo de volta para uma só vara, para unificar, para trazer ajuntando aquilo que foi separado por causa da desobediência. Quando houve essa divisão dos reinos, quando houve a divisão das tribos, foi por causa da desobediência do homem para com o Senhor. Então, irmãos, é isso que o Senhor está fazendo. É isso que o Senhor está fazendo. Porque, irmãos, não existe mais de uma doutrina. Só existe uma, que é a sã doutrina, que é o Evangelho de Jesus, que ele não causa divisão, que ele não causa separação, mas ele une, ele unifica, ele ajunta e não separa. E nessa uma só vara, que é dessa única doutrina, independente do nome de uma placa, que o homem decidiu colocar, não importa. É uma só doutrina, é uma só conduta para os filhos de Deus e para aquele que se chama povo de Deus, independente de placa de igreja, que é uma conduta nobre que cabe a todos nós, independente de placa de igreja, independente de instituição por nome. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, essa vara que assim foi dada individualmente a cada um, a cada igreja, ali representando cada tribo de Israel, essa vara, ela também era usada para julgamento. Então, o Senhor não nos colocou no lugar de julgamento, porque o julgamento do homem leva a divisões, leva a separação, ele leva a transgressão também. Então, quando o Senhor, assim, naquilo que Ele está fazendo para unificar, não é para que nós nos sintamos no lugar de julgar, mas para que nós façamos aquilo que nós temos que fazer, como o povo de Deus, que é direcionar, que é acolher, que é instruir e é cuidar. Isso é o que a vara que o Senhor nos deu como representantes do reino de Deus aqui na terra, deve fazer. Não para julgamento, não para ela definir a partir dela, mas para que façamos na nossa conduta de nobreza, como verdadeiros representantes do reino de Deus aqui na terra, conforme a vontade dele, conforme a ordem que ele nos deu, para exercer e para manifestar aqui na terra. Então, irmãos, tudo que divide, tudo que separa, leva à transgressão. Aleluia. Leva à transgressão, porque ao invés de unir, está separando, está dividindo mais. E o Senhor, Ele está ajuntando, Ele está unificando nessa única vara, que é a sã doutrina, que é na conduta que cabe a todos nós, independente de um nome, independente de uma placa, independente de um lugar. Mas, segundo a vontade dele, segundo a ordem que ele nos deu daquilo que nós devemos fazer. É para este lugar, essa reforma que o Senhor está fazendo na sua igreja, é para este lugar que o Senhor está nos levando. Então,
quando nós estivermos abertos, mais abertos para entender isso e para simplesmente fluir naquilo que o Senhor está nos direcionando, irmãos, é melhor resistir àquilo, porque nós, assim, é, nos apegamos àquilo que nós fazemos e do nosso jeito e como nós queremos, mas não é assim, irmãos. A igreja é do Senhor, o ministério é do Senhor. Então, nós não fazemos conforme nós queremos, nós não fazemos na nossa opinião e do nosso jeito, mas segundo aquilo que o Senhor quer, sobre aquilo que o Senhor deu ordem para que seja para este tempo. Aleluia, aleluia. Aqueles que têm ouvido, ouçam, irmãos. É para este lugar que o Senhor está levando a sua igreja. Quando nós vamos lá para Apocalipse, um exemplo aqui, final, quando o Senhor ali envia as cartas para as igrejas, o Senhor não envia para denominações, ele não envia para uma placa de uma igreja. Ele envia para o anjo, assim, né, daquela igreja, mas ele se refere às cidades, ele se refere aos territórios, porque hoje não é só uma igreja que tem, numa cidade, num bairro, num território, são várias. Então, tudo que o Senhor está fazendo, essa reforma, tudo que o Senhor está mexendo na sua igreja, no seu corpo, não é para uma igreja específica, irmãos, é para todas, é para todos, não tem exceção, porque não tem separação de reino superior e reino inferior, de igrejas que estão melhores, se destacando mais do que outras. Não tem isso. O Senhor não levantou, Ele não deu a igreja para isso, mas para unir, para unificar, para instruir, para direcionar e para cuidar. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.